Olá, bem-vindo ao capítulo 2 do Tecendo Fio de Ouro. Lembrando que para fazer essa leitura, o mais difícil é a gente estar prestando atenção, em silêncio, sem agitação. Então procure um lugar na sua casa que tenha silêncio, pegue o seu caderno e lápis para você anotar, ou caneta, e lembre que a gente vai falar com Deus. Então, que a gente se concentre e busque fugir das distrações. Vamos dar início à leitura. Capítulo 2. Descongelar o rio da vida. Santo Agostinho explica que nosso passado não é um rio congelado, que nos prende e paralisa, mas um rio cálido e fértil, que nos enche de vida e nos encoraja a caminhar. Com isso quer dizer que nosso passado não é algo concluído, fechado, mas que pela ação da graça de Deus e ao ser ordenado para o amor, torna-se passado incluso, como um rio de águas cálidas que corre para o futuro e alimenta o presente. Para descongelar um rio, porém, é necessário literalmente quebrar o gelo, fincar nele uma lança com toda a força, com coragem, com os olhos em quem nos olhos e com determinação. Isso certamente trará alguma dor, mas é absolutamente necessário para quem deseja pautar sua vida pelo Evangelho, fazendo a vontade de Deus. Não há nada que amadureça tanta pessoa humana como amar de forma que Jesus amou. Tudo ordenar para o amor. O descongelamento do rio das nossas vidas, na maior parte das vezes doloroso, é feito através do caminho ordo amore, que traduziremos por tudo ordenar para o amor. O amor, como sabemos, vem de Deus e lança fora todo medo, inclusive o medo de dar-se, de perder-se em favor de Deus e do outro. Ordenar para o amor a própria vida é a. Aderir incondicionalmente ao Evangelho. B. Contar em tudo com a graça de Deus. C. Confiar no amor de Deus que deseja sempre o melhor para nós. D. Fazer a leitura de nossa vida a partir da ótica do amor e da fé. E. Decidir-se direcionar a vida inteira, nosso passado, nosso relacionamento, aquilo que somos, que fazemos, que sabemos, que temos, para a vontade de Deus, que é sempre amor. Este é o caminho mais excelente para o autoconhecimento e a cura interior. Caminho para a maturidade humana e para a santidade. Caminho para o amadurecimento e para a verdade. Caminho para a humildade e liberdade interior. Caminho capaz de transformar nossas vidas e modificar tudo que está congelado e estratificado, para que se torne um rio cálido e fecundo a correr para a paz. É também caminho exigente, requer a coragem que tem origem no amor, pede disciplina e demanda quebra de paradigmas, imposto muitas vezes por nosso ambiente social, cultural e familiar. Reclama a oração e impõe o desejo de encontrar, ao longo de todo o caminho, a pessoa viva e ressuscitada de Jesus, o único capaz de conosco ordenar tudo para o amor. O rio de origem. As Escrituras nos trazem vários exemplos de rios, cujas águas são fecundas e cujas águas nos garante alimento e vida. Os 4 primeiros aparecem já no livro de Gênesis e 2 têm correspondentes geográficos que são o Tigre e o Eufrates. Assim como o rio de sua vida, os rios de que fala a palavra têm seu princípio na água e no sangue que jorrarem do coração de Jesus, entregue e esvaziado de si mesmo por amor a nós. Para recordar-se dos detalhes dessa passagem, releia João 19, do 31 ao 34. Os judeus
temerem que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Beba deste rio. É importante parar um pouco para meditar, e aí nesse rio que nasce do coração transpassado de Jesus, que nasce o verdadeiro rio de sua vida, o único que jorra para a vida eterna, o único que o conduz para a verdade e para o amor. Em breve, oração escrita em seu caderno, escolha esse rio perene para ser aquele a partir do qual toda a sua vida será ordenada para o amor. O rio de águas fecundas e medicinais. Quando o evangelista João testemunha a abertura do lado de Jesus pela lança violenta do soldado romano, acrescenta que assim cumpriu-se a Escritura e relembra textos que profetizaram este evento como um sinal de que Jesus é de fato Deus. Se não tivesse sido esse o seu principal intuito, poderia ter nos retido a Ezequiel 47, capítulo 47, versículo de 1 a 12, que narra como a água que saía do lado direito do templo vai se tornando cada vez mais profunda e fecunda, até desembocar no mar e com ele confundir-se. Reflita essa passagem. Conduziu-me então à entrada do templo. Eis que a água jorrava de sobre o limiar do edifício, em direção ao oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora, até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado sul. O homem foi para o oriente como uma conta na mão. Mediu 1000 covados, a seguir fez-me passar na água que me chegou até os tornozelos. Mediu ainda 1000 covados e me fez atravessar a água que me subiu até os joelhos. Mediu enfim 1000 covados e era uma torrente que eu não podia atravessar. De tal modo as águas tinham crescido e era preciso nadar. Era um curso de água que não se podia passar a val. Viste, filho do homem, falou-me e levou-me ao lado da torrente. Ora, retornando, avistei nas duas margens da torrente uma grande quantidade de árvores. Essas águas disse-me de dirigirem para a parte oriental. Elas descem a planície do Jordão. Elas se lançarão ao mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda a parte aonde chegar a torrente, todo animal que se move na água poderá viver, e haverá grande quantidade de peixes. Tudo que essa água atingir se tornará sã e saudável. Em toda parte aonde chegar a torrente haverá vida. Na praia desse mar estarão pescadores, e eles estenderão suas redes desde Engali até Engalim, e haverá aí peixe de toda espécie em abundância, como no grande mar. Mas seus mangues e charcos não serão lançados, abandonados, que estão ao sal. Ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie, e sua folhagem não murchará, e não cessarão jamais de dar fruto, todos os meses frutos novos, porque essas águas vêm do santuário.
Seus frutos serão comestíveis e suas folhas servirão de remédio. Como você viu pela leitura do texto, o profeta é chamado a entrar nessa água que inicialmente jorra discreta, atingindo somente a altura do tornozelo, tornando-se depois um rio cada vez mais profundo, a ponto de o profeta, sem ter como tomar pé, ver-se obrigado a nadar. Ao sair do rio, testemunha que às suas margens cresce árvore frutífera, cuja folhagem não murcha e que não cessa de dar frutos comestíveis e folhas que servem de remédio. As águas do rio têm farturas de peixe de toda espécie, e tudo que a água atinge se torna sadio. Quando resolvemos descongelar o rio de nossas vidas, olhando o Senhor que nos olha, fazendo memória do nosso passado e nos reconciliando conosco, com os outros, com os acontecimentos e com Deus, aquele rio congelado do nosso passado, que antes nos prendia e paralisava, torna-se rio fecundo, que nos leva à cura e à libertação para o amor. Tudo que essa água atingir se tornará sã e saudável. Em toda parte, aonde chegar a torrente, haverá vida. Certamente continuaremos com nossas imperfeições e fraquezas, que são os mangues e charcos, não saneados, abandonados, que estão ao sal. No entanto, esses poderão ser reordenados para o amor, pois ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie e sua folhagem não murchará. Ao acolhermos nossos limites e fraqueza e orientá-los para o amor, estas árvores não cessarão jamais de dar fruto, todos os meses frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos serão comestíveis e suas folhas servirão de remédio. Coragem, pare um pouco e coloque-se no lugar do profeta, que no início entra cuidadoso no rio, que acaba de jorrar, e depois, por amor à verdade e desejo de felicidade, deixa-se levar por ele, sabendo que sua verdadeira nascente é o coração transplantado de Jesus. Deixe suas águas atingir aquilo que, desde agora, você deseja ver curado em sua vida. Faça uma lista de tudo aquilo que você deseja ver transformado ao longo do caminho que você agora começa. E desde agora mergulhe nesse rio de vida, entregando a Jesus. Ao chegar ao final do caminho, você poderá voltar e conferir as maravilhas operadas por Deus. É um ato de fé e confiança que vale a pena fazer. O rio dos que venceram pela radicalidade do amor. A lança do soldado abriu para nós um rio santo que jorra do lado aberto de Jesus, não somente como água, mas também como sangue, em um grande mar do amor que amou até o fim. O rio de Ezequiel, capítulo 17, sobre o qual acabamos de falar, é uma prefiguração deste rio que corre do coração aberto de Jesus, fonte de cura e ressurreição, através do sacramento da Igreja e da ação do Espírito em nós. Este rio que jorra de Jesus, o novo tempo, por sua vez, nos remete a um outro, o rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha que brota do trono de Deus e do Cordeiro descrito no livro do Apocalipse. Como um rio descrito por Ezequiel, também este tem às suas margens árvores que produzem um fruto a cada mês e cujas folhas curam. A diferença é que elas crescem já junto à nascente e não tem que andar e nadar para encontrá-la. Leia essa passagem do Apocalipse, capítulo 22, versículo de 1 a 3, e compare-a com Ezequiel. Você descobrirá
aspecto muito importante. Mostrou-me então um anjo, um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida e às duas margens do rio, achava-se uma árvore de vida que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Não haverá aí nada de execurável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O rio de Ezequiel 47 oferece águas fecundas, mas é preciso primeiramente caminhar com dificuldades e depois nadar, deixar-se levar pelo rio para encontrá-las. O rio de água e sangue que corre do lado aberto de Jesus é fonte de toda fecundidade e santidade e está ao alcance de todos, em especial pelo sacramento da igreja, mas é preciso um ato de fé para dele beber. O rio do Apocalipse jorra fecundo desde a sua nascente à disposição de todos que estão já na festa do céu diante do trono do Cordeiro. Em nossa caminhada para tecer nosso fio de ouro, precisamos, como o profeta, por amor a Deus e aos irmãos, nos esforçarmos, caminharmos e depois nadarmos, deixemos-nos levar pelo rio. Um exemplo deste deixar-se pelo rio do amor radical a Deus é Santa Teresa de Jesus, monja no convento da Encarnação, vivia uma vida fácil e um carisma mistigado, cercada por confortos e amigos. Certo dia, ao passar diante de uma imagem de Jesus flagelado de pouco mais de 20 centímetros, foi tocado pela graça de Deus. Das águas rasas e fáceis, deu um passo para as águas mais profundas e nunca mais parou até deixar-se conduzir inteiramente pelo amor de Deus. Agora, atento ao que Deus queria de sua vida, podia ouvi-lo dizer o que queria dela e, embora com imagináveis desafios, obedeceu prontamente passo a passo, movida pela obediência do amor. Alguns anos depois, seria a reformadora de sua congregação, fundando o Carmelo de São José, voltando à vivência radical do seu carisma e iniciando uma imensa corrente de amor e água viva que até hoje alimenta e sustenta a vida da igreja. Precisamos também de fé em Jesus Cristo, que já venceu toda dificuldade que, porventura, viermos a encontrar. Necessitaremos igualmente da esperança de chegarmos ao rio do Apocalipse, o rio do céu, onde Deus será tudo em todos. Amor, fé e esperança. Essas virtudes você já recebeu em seu batismo. São virtudes teologais, isto é, que nos liga a Deus e dele provém. Quer garantia maior? Deus já lhe deu tudo o que precisa para que você descongele sem medo e o rio do seu passado, fincando com toda a força essa lança feita de fé, esperança e amor. Não olhe para você, olhe para ele e não para mãos à obra. Ore com o rio. Para deixar fluir a água viva do Espírito Santo, releia os trechos bíblicos desse capítulo 2 e ore com um trecho de Ezequiel, capítulo 27, versículo de 1 a 12, colocando-se como um batizado filho de Deus, filho da igreja, no rio da verdadeira vida que jorrou do coração transpassado de Jesus e que ainda hoje flui através do sacramento e da vida do Espírito em nós. Se você for consagrado, recorra também à dimensão cristológica central do carisma, de sua fundação, como fonte de cura que jorra sem cessar, e ore também com ele. Se você for seminarista ou sacerdote,
recorra a João, capítulo 19, versículos de 31 a 37, e aos sacramentos que você é chamado a ministrar. Se você for casado, recorra à narrativa das bodas de Canaã, em João capítulo 2 e versículo 1 seguinte, nas quais Jesus transforma a água no melhor vinho. Parabéns!